Bem-vindos a esta classe sobre o tema Educação, Inovação e Hiperpedagogia Crítica, como o digital impulsiona a mudança nas salas de aula. Por que é necessário inovar? Desde logo, há que sinalizar que vivemos numa sociedade com desafios próprios de uma sociedade pós-globalizada, em que o desenvolvimento tecnológico impera e em que, mais que nunca, necessitamos de um desenvolvimento sustentável. Por que é, de facto, necessário inovar? Em primeiro lugar, é fundamental reconhecer que vivemos numa sociedade marcada pelos desafios da era pós-globalizada, onde o desenvolvimento tecnológico é predominante e onde, mais do que nunca, necessitamos de um crescimento sustentável. De facto, estamos inseridos num mundo cada vez mais complexo e interconectado, no qual as universidades devem estar profundamente envolvidas nas questões sociais e garantir um compromisso sólido com os objetivos de qualificação, desenvolvimento e sustentabilidade das comunidades. Partindo desta premissa, a inovação educativa pode ser um trampolim para enfrentar estes desafios e transformar a sociedade global em que vivemos. A universidade deve, então, garantir que os programas sejam concebidos de forma a fomentar a participação ativa dos estudantes no processo de aprendizagem e que a avaliação reflita essa mesma abordagem. Neste sentido, a universidade deve considerar o estudante como um co-construtor da sua aprendizagem, um sujeito flexível, disposto a aprender ao longo de toda a vida e a encarar cada desafio como uma oportunidade para se reconfigurar. Por um lado, a universidade deve promover o desenvolvimento de competências transversais, instrumentais, interpessoais e sistémicas, conhecidas como as competências socioemocionais ou as chamadas soft skills. Por outro lado, as atividades de aprendizagem devem ser dinâmicas e eficazes, os recursos acessíveis e abertos e os métodos de avaliação adequados e coerentes com esta abordagem. A inovação pedagógica e curricular no ensino superior baseia-se em 6 dimensões interligadas. As práticas pedagógicas devem evoluir para metodologias ativas, como a aprendizagem baseada em projetos, gamificação e inteligência artificial generativa, tornando o ensino mais envolvente. O currículo, por sua vez, deve integrar conhecimentos técnicos, competências digitais e transversais, equilibrando teoria e prática, com estágios e desafios reais. A valorização docente exige formação contínua e incentivos à inovação. Os estudantes devem ter um papel ativo, desenvolvendo autonomia e pensamento crítico. O desenho das aulas deve incentivar a participação, aproveitando tecnologias digitais e modelos híbridos para maior flexibilidade. E, por fim, a criação de comunidades de aprendizagem promove a colaboração e a partilha de boas práticas, fortalecendo um ensino superior inovador. Ou seja, temos 6 dimensões que temos que ter em conta. Vamos agora escrutinar cada uma delas. A inovação pedagógica deve, então, alinhar-se aos contextos institucionais, compreendendo a cultura universitária e identificando necessidades através de avaliações internas e externas. O ensino deve ser, de facto, flexível e adaptado às realidades de estudantes e professores. No desenho curricular, por sua vez, a sustentabilidade deve ser central, promovendo valores e práticas que preparem os estudantes para os desafios globais. Isto exige a reformulação de conteúdos e metodologias alinhadas com responsabilidade ambiental e social. Por sua vez, a valorização docente é essencial para a transformação educativa. A formação contínua, especialmente em competências digitais, baseadas no DISC-COMP-EDU, deve equilibrar autonomia e responsabilização. Políticas institucionais sustentáveis, com financiamento e incentivos adequados, são de facto fundamentais para impulsionar a inovação. As 3 últimas dimensões da inovação pedagógica incluem, então, o papel do estudante, o desenho de aulas e as comunidades de aprendizagem. O envolvimento ativo dos estudantes é essencial, incentivando a cidadania democrática, a reflexão crítica e a colaboração. A inclusão deve garantir que o ensino se adapte às diferentes realidades, tornando a aprendizagem mais equitativa. O desenho de aulas inovadoras exige avaliações contínuas para ajustes eficazes, priorizando acessibilidade e equidade. A tecnologia deve ser, então, integrada de forma estratégica para apoiar práticas pedagógicas inovadoras com avaliação rigorosa dos seus impactos. Por último, as comunidades de aprendizagem vão fomentar, de facto, a colaboração entre instituições, entre docentes, promovendo a partilha de boas práticas e a investigação conjunta. Este modelo, de facto, reforça valores como a equidade, a cooperação, fortalecendo o ensino mais inclusivo e sustentável. A busca por caminhos para uma educação mais humanista, democrática e promotora do sucesso educativo implica necessariamente a problematização das limitações observadas e a criação de estratégias para as superar e a afirmação das universidades como organizações efetivas de aprendizagem, bem como espaços de reflexão e intervenção crítica.
Os ambientes de aprendizagem devem centrar-se em pedagogias dialógicas e no compromisso ativo dos estudantes, promovendo a sua participação efetiva e concedendo-lhes uma voz que facilite a interação, a apropriação do conhecimento e o seu próprio empoderamento social. Assim, desta maneira, os estudantes tornam-se protagonistas do desenvolvimento humano e agentes ativos da cidadania. Além disso, as pedagogias centradas no estudante implicam também transformações significativas na organização e gestão dos espaços de ensino e aprendizagem. As salas de aula tradicionais, concebidas principalmente para abordagens baseadas na transformação de conhecimentos, não estão adaptadas para apoiar estas metodologias. Estas estruturas tendem, de facto, a fomentar uma atitude passiva nos estudantes, limitando a participação ativa dos mesmos e o seu protagonismo que estas pedagogias procuram privilegiar. Para passar de uma aula tradicional, focada nesta transmissão unidirecional de conhecimentos, devemos passar para uma sala de aula transformadora, como a que vemos neste ecrã, onde se vive uma verdadeira pedagogia crítica que promova uma reflexão, o diálogo, a ação consciente como eixos centrais da aprendizagem. Trata-se de uma pedagogia que visa a transformação constante das condições em que se aprende e também se aborda o desenvolvimento da responsabilidade social, a construção de uma consciência crítica através de práticas de experimentação e reflexão dialógicas. O referencial que vemos aqui no ecrã demonstra que os processos de inovação, nomeadamente aqueles referentes a uma ação pedagógica, devem pautar pela relevância, intencionalidade, autodireção, democraticidade, reflexividade e criatividade. Falando em criatividade, consideramos que esta competência, aliada ao pensamento crítico, podem despontar processos inovadores, promovendo uma educação crítica, transformadora e sustentável, em que o estudante, estando no centro da aprendizagem, co-decide percursos e cria produtos, soluções. A participação dos alunos necessária aos processos de inovação é de grande importância, pois o objetivo último é o de aprender experienciando. A inovação também coloca os alunos no centro do processo de ensino-aprendizagem, mas, a nosso ver, deverão ser evocadas competências socioemocionais que podem funcionar como motor para a criatividade. Para que exista um processo de transformação, temos que passar por práticas de investigação-ação no ensino superior. Em primeiro lugar, neste esquema, destaca-se, neste âmbito da investigação-ação, o diálogo e a colaboração que visam superar a solidão do docente e promover uma construção social do conhecimento pedagógico, enfatizando o trabalho conjunto e a troca de ideias. A avaliação da experiência é outro elemento-chave que implica a evolução do impressionismo, ou seja, juízos baseados em percepções subjetivas sobre o que se passa na sala de aula, para uma consciência crítica da ação, incentivando uma reflexão sistemática sobre as práticas. No centro, encontra-se a inovação pedagógica, que procura superar a rotina através de uma experimentação reflexiva, na qual novas estratégias são adotadas de forma consciente e planeada. Salienta-se também a ampliação da investigação docente, que pretende democratizar a produção de conhecimento sobre o ensino e a aprendizagem, afastando-se de uma visão elitista e promovendo a participação ativa dos educadores na análise e melhoria das suas práticas. Por fim, temos a disseminação, que se refere à passagem do silêncio pedagógico do docente, que falamos no início, onde as experiências permanecem isoladas, para uma voz efetiva, pedagógica, que partilha aprendizagens e boas práticas com outros, fortalecendo, de facto, esta ideia de comunidade educativa. A ideia central é, de facto, que consigamos, com estas novas políticas e estratégias e abordagens, formar cidadãos proativos, capacidades para interagir de forma eficaz, tanto em ambientes físicos como digitais. Estes cidadãos devem estar preparados para resolver problemas do dia-a-dia, colaborar com os outros e adotar uma mentalidade de aprendizagem contínua, permitindo-lhes adaptar aos desafios de um mundo em constante mudança. O objetivo é que desenvolvam não apenas competências técnicas, mas também competências sociais e emocionais que promovam a sua contribuição ativa para a sociedade. A ideia é, de facto, trabalhar estas competências-chave na sala de aula. Mas como podemos trabalhar estas competências de forma simples e eficaz? As tecnologias podem ajudar. Dou-vos alguns exemplos. Os gráficos chamados KWL podem ser criados no Padlet. O uso deste tipo de gráficos com 3 perguntas-chave, base, o que é que eu sei sobre um tema, o que é que eu quero aprender e o último aspecto, que é o que eu aprendi ao fim desta unidade, são questões simples,
mas que permitem uma aprendizagem mais organizada e orientada por objetivos, assim como também promove a autoavaliação e a metacognição, ao levar os estudantes a refletirem sobre o seu próprio processo de aprendizagem. Também existe a possibilidade de criar Padlets de forma quase automática através da inteligência artificial generativa e também os Padlets podem ser usados para a criação de e-portfólios. Neste slide apresento-vos a plataforma Kialo Edu, uma plataforma desenhada para fomentar o pensamento crítico e estruturar debates de forma visual e organizada. Como podem ver, a interface permite a criação de debates estruturados nos quais os estudantes podem argumentar a favor ou contra uma determinada tese. No exemplo do slide, temos um debate sobre o impacto da colonização hispano-americana, com argumentos a favor e contra bem organizados. Além disso, esta plataforma, que é a Edu, permite uma participação colaborativa, incentivando a troca de ideias e o pensamento estruturado. Podemos usar esta ferramenta para estimular discussões em sala de aula, ajudando os estudantes a articular melhor os seus raciocínios e a refletir criticamente sobre os temas propostos. Por sua vez, o último exemplo que vos trago é a plataforma Mizu, que se destaca pelo uso de chatbots educativos para facilitar discussões e debates. Ao contrário do Kialo Edu, que estrutura argumentos de forma visual, o Mizu permite a criação de moderadores virtuais que orientam as discussões, fornecendo feedback e incentivando o pensamento crítico dos estudantes. No exemplo deste slide, vemos de facto um chatbot configurado para mediar um debate sobre a obra Casa Tomada. Este chatbot assume o papel de um moderador e guia a discussão, fazendo perguntas relevantes e promovendo reflexões mais aprofundadas sobre o conto. A grande vantagem desta ferramenta é que permite simular discussões em diferentes contextos, desde a literatura até temas mais sociais, científicos. Assim, os alunos desenvolvem competências também de argumentação, de análise e da expressão escrita. Por isso, falamos de uma hiperpedagogia crítica que promove a aprendizagem dinâmica e consciente das condições sociais, baseada nos princípios da internet e nas suas ferramentas digitais. A educação vai além da simples transmissão de conhecimentos, procurando fomentar a responsabilidade social, capacitar os estudantes e promover a sua autonomia, iniciativa, participação ativa em questões relevantes do seu contexto. A educação deve empoderar os estudantes para que assumam um papel ativo no seu próprio processo de ensino-aprendizagem e na sociedade. Isto significa estimular a autonomia, a iniciativa, o envolvimento em projetos e desafios de relevância social, preparando-os para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo de forma crítica e reflexiva. Com isto, levo-os a outro conceito, o da abordagem experiencial. Esta abordagem pedagógica prioriza a emoção e a participação ativa dos estudantes, promovendo tarefas colaborativas, significativas e desafiantes que os tornem responsáveis pela sua aprendizagem. Foca-se no reconhecimento dos seus progressos, no fortalecimento da sua autoestima, na motivação, garantindo uma aprendizagem interativa, relevante e emocionalmente envolvente. A experiência do mundo transforma-se, então, através de um ciclo de ação, reflexão e inovação, onde a reflexão desempenha um papel fundamental. Através de processos, projetos interdisciplinares, cooperativos, analógico-digitais, promove-se de facto uma aprendizagem integral que liga diferentes áreas de conhecimento, incentiva a colaboração entre estudantes e combina recursos tradicionais com ferramentas digitais. Desta forma, enriquece o processo educativo e prepara-se os alunos para os desafios do mundo atual. Obrigado.